sentimento às vezes está enfermo. Mas nesta tarde o nosso Senhor está aqui para nos dar a cura que nós necessitamos. Eu quero deixar para a meditação da igreja em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 39, que diz assim: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Mas eu li este versículo porque, como a nossa irmã Ana Cláudia falou para eu contar o meu testemunho, né? E o meu testemunho é longo, ele é muito longo, porque ele não começou agora, né? Ele não começou nesses últimos 3 anos. Quando eu era muito jovenzinha ainda, com os meus 13, 14 anos, eu às vezes olhava, orava e falava assim: nossa, para que Deus me chamou? O que é que eu vou fazer? Porque o meu irmão cantava muito bem, louva muito bem, a minha irmã, e eu louvava, mas eu nem achava que era tão bem assim, né? E aí o Senhor começou a me dar alguns sonhos, e às vezes esses sonhos nem eram assim, aos meus olhos, tão bons, né? Eu acordava às vezes um pouco apavorada, falava: o que está acontecendo? E um certo dia eu sonhei que eu estava soterrada, que caiu um barranco da minha casa e eu ficava soterrada. E eu acordei muito agoniada, falei com a minha mãe, e minha mãe foi trabalhar e me disse: ó, toma cuidado, viu? Vocês vão ficar aí, cuida um do outro, toma cuidado. E eu esqueci do sonho, deixei pra lá. Adolescente, 14 anos, né? E saí da minha casa e fui até Osasco com a vizinha e com a filha da vizinha. E entrei no shopping, e saí do shopping, e entrei novamente. E quando eu entrei, o shopping explodiu. E eu estava lá, né? Mas com 14 anos de idade. Pedi para avisar minha mãe. Eu vou resumir essa parte para a gente chegar ali. E ali naquele dia eu descobri que eu tinha sofrido várias fraturas no meu corpo. Tinha fraturado quadril, fêmur, joelho, tinha tido um balanço craniano. E os médicos não davam muita expectativa do que ia acontecer dali para frente, né? E a nossa oração foi para que o Senhor preparasse alguém, ali algum médico que cuidasse de mim. Porque a médica do plantão que me socorreu foi embora, né? Deu a hora dela. Mas no outro dia chegou um médico, né? E naquele dia nós nos lembramos que minha mãe, Deus já tinha mostrado para ela que nós passaríamos por uma grande luta, mas que o Senhor era o nosso general e estava na nossa frente. Então quando minha mãe chegou ali no regional para me tirar de lá, ela falou: mas o que você estava fazendo lá? E eu lembro dessas palavras: mãe, Deus vai cuidar de nós, né? Mesmo porque eu sabia que eu ia levar uma bronca. Mas o Senhor começou a cuidar de nós ali mesmo. Eu fui para Montreal, ali eu fiquei horas e horas no raio-x, descobri tudo isso. No outro dia o Senhor preparou um médico, o Dr. Walter, que chegou lá e disse: olha, a situação é difícil, é delicada, são muitas fraturas significantes, mas no que depender de mim vai dar tudo certo. E ele disse para mim um dia: Damaris, eu vou cuidar de você como se eu estivesse cuidando de uma filha minha. E eu falei: muito obrigada. E ali eu comecei a entender o porquê eu fui parar naquele hospital. Era gente que estava com dor na barriga no quarto para eu orar. Eu lá não podia nem me mexer, né? Com a perna numa carretilha, puxando o peso. E eu orava e a pessoa ia lá e falava: ora, tchau moça, eu tô bem, tô curada, vou embora. E eu fui ficando, né? Depois de 11 dias eu passei pela primeira cirurgia, coloquei 15 pinos na perna, fiquei muito tempo sem andar. Os médicos disseram que nem sabia se eu andaria, e se andasse eu teria a perna muito curta, minha perna não dobraria nunca mais, porque eu perdi a patela, o joelho direito. E o tempo foi passando, eu comecei a andar de cadeira de rodas, depois comecei a andar com 2 muletas, depois eu comecei a andar com uma muleta só,
E quando eu cheguei lá no hospital, o médico ia pedir para tirar a muleta e eu já saía andando. E o médico se alegrou e ele dizia para os outros assim: olha, lembra da Gasparzinho? Porque eles achavam que era um fantasma. Ela está andando. E foi o Senhor que fez isso. Depois de algum tempo eu descobri que naquele dia eu tinha tido uma fratura na coluna. Eu tive uma fratura de L3 e ela estava totalmente esmagada. Quando eu fui ter a minha filha, o médico me disse assim: menina, que mistério é esse que você anda? Você anda? Você veio andando? Eu falei: vim. Ele falou: mas é por muito pouco que você anda. É por muito pouco. Eu falei: é porque eu tenho um Deus muito grande, né, que me fez andar. Eu passei por diversas cirurgias, foi muito difícil, mas o Senhor estava me preparando para o que viria ainda, porque eu achava que aquilo era tão grave, tão grande. Eu falava: não vai acontecer mais nada de tão grave na minha vida, porque a Marli sempre dizia: oh meu Deus, um corpinho tão pequeno já sofreu tanto, né? E eu também não imaginava. Depois disso eu não poderia ser mãe, o Senhor me deu o Kaique. Aí eu achei que ia ficar só com o Kaique. O Senhor nos presenteou com a Rebeca, né? E antes, de eu engravidar da Rebeca, eu fui no médico, porque, como a nossa irmã leu, nós somos templo. O templo tem que estar bem cuidado, né? E nós, como mulheres, nós temos que nos cuidar. Deus deixou os médicos, nós temos que ir lá. Nós temos que colher o Papai Nicolau, nós temos que fazer mamografia, nós temos que fazer ultrassom, temos que fazer a nossa parte, porque Deus, Ele faz a dele. Ele se encarrega, Ele cuida de nós, mas Ele deixou aí para nós nos cuidarmos, né? E eu fui lá no médico e disse: olha, eu tô querendo engravidar, mas eu não sei se posso, porque eu sinto aqui na minha mama direita uma íngua. Parece uma íngua, é muito pequeno, mas isso me incomoda, né? Então eu não sei se posso, se devo. E aí o médico me disse: isso daí não é nada, mas vai lá fazer um ultrassom e pronto. Eu fiz ultrassom. O médico do ultrassom me disse: olha, se eu fosse o seu ginecologista, eu tiraria. É um cisto, mas a gente não sabe do que é. Se é um cisto de leite, se é um cisto de gordura. Se eu fosse o seu ginecologista, eu tiraria. Mas assim, Damares, quem vai resolver isso é ele, porque ele é o médico, tá bom? Tudo bem. Saí de lá um tanto preocupada, mas pouco menos, né? Porque era só um cisto. E fui, levei para o médico, ele olhou e falou assim: isso daqui não é nada. Não é nada. Eu já deveria ter uns 4 filhos. Você está esperando o quê? Ficar velha? Não, você tem que ter e logo. Isso daqui não é nada. Se estava sem dormir, pode dormir, porque você achou que isso era um câncer. Não é câncer coisa nenhuma. Falei: doutor, eu estou muito... Não tem preocupação, eu não sou médico. Fui embora, feliz da vida, né? Queria ouvir isso mesmo, né? E disse para o meu esposo: falei: olha, então agora é só se Deus não quiser mesmo, porque se Ele quiser nós vamos ter o nosso segundo filho. E Deus permitiu que muito rapidamente eu engravidei. E foi passando os meses, eu senti que aquele cistozinho começou a crescer. E até preocupada, mas achava que era por conta só da gestação, né? Que os nossos hormônios vão lá em cima, né? E logo que a Rebeca nasceu, eu já comecei a notar muita diferença, porque na gravidez do Kaique, logo que ele nasceu, eu tinha muito leite. Eu amamentei 2 anos o Kaique e tive que tomar remédio para secar, porque eu tinha muito leite. E da Rebeca era bem diferente. Era muito dolorido, aquilo foi muito trabalhoso para mim. E aí, mas um belo dia, eu sonhei que eu pegava um papel e neste papel estava escrito assim: você está com câncer. E eu acordei e já fui correndo para a mãe, né? Mãe, eu tive um sonho assim. Ela: pelo amor de Deus, Amaris, é porque você tem a preocupação por causa do seu pai, que eu perdi o meu pai, vítima de um câncer. E daí eu falei pro meu marido: misericórdia, não quero nem ouvir uma coisa dessa. Para com isso. Fica pensando, deve ser um sonho. Eu falei: tomara, né? Mas aquilo doía no meu coração.
E passou uns dias, eu sonhei novamente que eu estava sentada na minha cama e eu estava careca. E naquele dia eu falei, não, hoje eu vou no médico por minha conta. E eu fui e fiz um ultrassom. E essa médica do ultrassom me disse assim, você já biopsiou isso? Eu falei, não. Então corre e nem espera pelo SUS, porque você precisa fazer isso muito rápido. Irmãs, eu saí dali, eu não via o chão, eu não via nada, eu fiquei tão apavorada com isso, que eu falei pra minha mãe, agora eu preciso fazer um convênio, eu não tenho convênio, olha só o desespero. E daí a minha irmã falava assim, mas Tata, se for qualquer coisa, o convênio nem cobre. Eu falei, é mesmo, vamos embora. Fui pra casa, no outro dia eu fui no posto, cheguei lá, falei com uma amiga minha que trabalha lá, e ela disse, não, já vai passar com o GO, ele vai ver o seu exame. O médico me viu, olhou o exame e disse, olha, pode nem ser o que está aí. Eu falava, o que está aqui? Ele falava, não, olha, eu vou te encaminhar para um médico, amigo meu, e ele é muito bom, você vai ver. Eu falei, tá bom. Saiu comigo da sala, né? Eu fiquei tão passada que eu andava da minha casa para Coab 5, eu ia andando, era lá do Santo Estevão, eu ia andando, porque eu não conseguia ficar parada, só de pensar, cogitar a possibilidade. E fui e passei na Coab 5 com um mastologista, e quando ele viu meu exame, ele falou, olha, Damares, não posso te afirmar nada agora. Eu vou biopsiar isso pessoalmente. Eu vou fazer isso. Quero que você vá lá no Regional de Osasco, me espere no 5º andar, 7h40 da manhã. Eu quero te ver lá, na próxima segunda-feira. Tudo bem? Tudo bem. Pensa nos dias que não passavam. Fui lá, colhi a biópsia. Ele falava, não vai ser nada não. Você é uma moça muito jovem, isso aqui não vai ser nada não. E se for, vai dar tudo certo. Eu falava, tudo bem, doutor. Mas o coração aqui. Eu já olhava para os meus filhos como se eu estivesse diante de um caixão. Porque nós, como carne, dói, né? Porque na nossa mente, o que vem é a nossa família. Às vezes nós ouvimos assim, mas a pessoa, ela descansa, e isso nós não questionamos, porque o nosso Deus, a vontade dele é soberana, né? Mas nós sofremos não é porque nós amamos, é porque vai ficar, né? E passaram-se 20 dias, eu fui buscar o resultado. Naquele dia eu fui com a Darlene e com a Emanuele, minha sobrinha e minha irmã. E a médica pegou e me disse assim, eu abri o exame antes, mas eu não entendia o que estava escrito lá. E essa médica, ela não conseguia nem olhar para mim, porque eu entrei tão ansiosa e com uma pressa tão grande, uma vontade de ir embora, eu ouvi que não era nada, eu falava, não vai ser nada, isso aqui não vai ser nada, não vai ser nada. Mas ela olhou para mim e disse, sem olhar nos meus olhos, ela olhava para o monitor e disse, você está com câncer. Eu vi só o quarto encher de fumaça, né? E passava-se um filme na minha cabeça naquele momento. Eu pensava na minha mãe, no meu esposo, nos meus filhos, a minha filha com 9 meses, muito pequenininha ainda. E eu saí dali, a minha sobrinha me dizia assim, tia, tem um carocinho aqui em mim também? Eu falava, não filha, só tem na tia. Mas não vai ter mais não, tia. Nós vamos orar. Eu falava assim, nós vamos orar. E ali a moça que encaminha, né, para vários hospitais de referência que tratam, tem o Pérola, tem a Santa Casa, tem o Bicesp, ela me diz assim, olha, nós vamos te encaminhar hoje para um hospital muito bom, lá eles vão cuidar de você. A médica me disse, Damares, talvez esse nem seja um tumor maligno, mas ela já sabia, ela só não queria me assustar. Mas vai dar tudo certo lá, um hospital muito bom. E eu cheguei na minha casa, naquele dia, minha cabeça latejava sem parar. Eu entrei no meu quarto e disse, eu preciso dormir, né? Liguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu tenho uma
notícia para te dar. Ela falou, ai meu Deus, né? Como se lá vem, né? Eu disse, mãe, eu tô com câncer. Ela falou, meu Deus, filha, vem em paz, vai dar tudo certo, tá bom? O meu esposo não queria acreditar. Ele dizia assim, vamos embora logo daqui. Eu falava, eu preciso de uma conta de luz para eu dar ali como o meu endereço. Ele, pra quê? Vamos embora. Eu falava, amor, eu preciso. E quando eu disse para ele, amor, o médico disse que eu estou com câncer, ele sentou assim no chão do carro e falou, e agora? Eu falei, não sei. Saí correndo, fui lá dentro, resolvi tudo isso e fui para minha casa. Cheguei lá, deitei, a minha família toda, né, minha sogra, meu sogro, meus cunhados, todos na expectativa desse resultado, meus irmãos. E aí a hora que eu dei a notícia, a nossa família é uma igreja, né? A nossa família, graças a Deus, foram todos para minha casa. Todos os meus cunhados, os meus irmãos. E a hora que eu me levantei, que eu cheguei na sala da minha casa, o meu pensamento era assim, Deus, todas essas pessoas estão aqui. O Senhor já fez tanta coisa na minha vida, meu Deus, cuida de mim. Como vai ser? O que vai ser de mim? Porque no dia que meu pai faleceu, naquele SESC, num domingo à noite, eu olhei para aquele hospital na hora que eu fui embora, que o corpo do meu pai saiu na funerária e nós saímos um pouco antes. Eu disse assim, meu Deus, não permita mais que eu venha neste lugar, porque é um lugar tão triste, né? E a gente viu meu pai passar por tanta situação difícil ali. Eu falava, eu não quero mais voltar aqui. E na hora que eu recebi esse diagnóstico e me disseram, você vai para o ICESP, como doía no meu coração aquilo, como doía. E eu pensava, eu recebi uma sentença. E agora, será que eu vou viver quanto tempo mais? Era isso que eu pensava. Quanto tempo mais, Senhor? Meu Deus, eu comecei a falar para Deus tudo o que eu pensava, porque eu tenho o hábito de escrever cartas para Deus. Tudo que eu penso, que eu quero falar para o Senhor, eu vou lá e eu escrevo. Sempre fui assim, sempre gostei de escrever. E neste dia eu falava mesmo, Deus, e agora? Como é que vai ser? Né? Após 4 dias no hospital me ligou, eu fui lá. Neste dia, eu estava tão nervosa que eu ria, eu sorria, mas de nervoso, porque tudo em mim tremia. E quando eu entrei no consultório, meu esposo, uma médica bem novinha, me atendeu e disse assim, em primeiro lugar, o que eu quero te dizer é, você não recebeu uma sentença de morte. Eu falei, nossa, Deus estava mesmo me ouvindo, porque foram essas palavras que eu disse. Senhor, eu recebi uma sentença, quanto tempo me resta? E ela olhou para mim e disse, você não recebeu uma sentença de morte. Eu falei, amém, né? Já dei um sorriso. E ela disse assim, Damaris, eles perguntam tudo da nossa vida desde o nascimento. E perguntam inclusive qual é a sua religião, você acredita em alguma coisa? Né? E eu disse, eu sou evangélica. Ela disse, muito bem, se apega mesmo com o seu Deus, tá bom? O que for a nós, cabível aqui, nós vamos fazer. O que couber a você, você vai fazer e vai dar tudo certo. Você só não pode desistir. Ela disse, não sei se a médica já te avisou, você sabe o que você tem. Eu falei, olha, eu peguei esse papel aqui está escrito que eu tenho um carcinoma ductal invasivo. Só que, antes de chegar lá, eu passei a mão na mão esquerda, num domingo, à tarde. E quando eu passei a mão assim, eu senti um carocinho, bem pequenininho do outro lado também. E eu falei, e agora? Abracei minha mãe, quase que desfalecendo na cozinha da minha casa. Eu falei, mãe, e agora? Oh, meu Deus. Cheguei lá, a médica falou, você tem mais alguma queixa fora essa? Eu falei, ó, doutora, eu senti um carocinho aqui.
Ela falou, deita ali, vou te examinar. Olhou, o da direita era muito grande, já dava para pegar mesmo com a mão. E o da esquerda era muito pequeno, mas bem em cima, um embaixo e outro em cima. E ela falou assim, quem viu isso? Fui eu. Ela falou, muito bem. A maioria das pessoas que chegam aqui nem sabe o que está acontecendo com ela. Porque as pessoas, Damaris, têm medo de médico. As pessoas não fazem exame. As pessoas deixam tudo para cima da hora. E quando chega aqui, quer que a gente faça um milagre. E isso a gente não pode fazer. Então você chegou aqui muito no início. E eu pensava, não é tão início assim. Porque já tinha passado 9 meses de gestação. Mais 9 da neném. E eu percebi antes. E ela falava, já tem quase 2 anos. Então não é tão início. Mas ela disse, não, é muito início ainda. E ela disse, olha, Damaris, o que você tem é um tumor maligno. Da esquerda, se for também, a gente já vai tratar tudo. E eu fui lá e eu tinha um cabelão, igual tem ali na foto, bem grandão. E ela disse pra mim, você sabe que você vai ficar sem esse cabelão? Tá preparada? Eu disse, tô assim, pra isso, eu tirar de letra. Cabelo? Agora? De menos, doutora. Falei, eu quero que a senhora me diga assim. Pra medicina, eu não tô falando de Deus, doutora. Eu estou falando da medicina. Quanto por cento de chances de cura eu tenho? E ela disse, porque depender de mim? 100%. Mas na medicina não existe isso. Na medicina existe assim, probabilidades. Então pode ser que você fique curada. Pode ser que não. Porque você deve ter já na axila alguns linfonodos. E esses linfonodos é o que é a defesa do nosso corpo. E ele pode mandar células ruins para o restante do seu corpo. Que eu acredito que não seja o caso, mas nós vamos examinar isso também. Eu fui, biopsiei a mão esquerda. E lá a médica, na hora que colhia, dizia assim, não vai vir nada aqui. Não vai vir nada aqui. Não vai ter nada aqui. E passava a mão no meu cabelo, como se dizendo, tadinha, né? Vai perder tudo isso. E fui buscar o resultado e a médica disse, Damaris, é câncer também. Mesmo tipo, e nós vamos tratar tudo. Vamos começar a quimioterapia, você vai fazer primeiro a quimiovermelha, depois a cirurgia, depois radioterapia. Vamos ver o que o oncologista vai optar por fazer primeiro. Se primeiro vai ser a cirurgia, se primeiro vai ser a quimio, é ele que vai decidir. E eu, em todo o tempo, orava. Eu falava, Deus, prepara tudo. Irmãos, e o Senhor, Ele não deixa com que nós passamos por nada, assim, pego tanto surpresa que a gente nem imagina. Porque Deus tinha mostrado para mim quem seria a pessoa que iria comigo na primeira consulta que eu fosse sozinha, quem me levaria lá. Foi meu cunhado Gel, marido da Sueli. E nós fomos conversando, falando das grandezas de Deus. E ele sentado lá, ele dizia assim para mim, cunhada, você é forte. Cunhada. Porque ele olhava para as pessoas que saíam, era um pior que o outro. Ali, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar no ICESP. É como o Hospital das Clínicas, né? É uma realidade muito triste. Muito triste. Meu irmão dizia assim, Tata, não olhe para os lados, não olhe à sua volta, não olhe. Eu falava, eu tenho que olhar, porque não é só eu que estou passando por isso, né? E eu comecei, irmãos, a quimioterapia, fiz a primeira sessão dia 26 de agosto de 2015, saí de lá achando que tudo ia ser fácil, né? Porque eles dão aquele ânimo para você, né? E a médica me dizia assim, a oncologista, faça tudo o que você tiver vontade. Tudo. Não se restrinja de nada. Deu vontade de comer chocolate? Coma chocolate. Eu pensei, essa médica está querendo dizer o quê? Que eu vou morrer e é para eu fazer tudo que eu quero. Ela falava, não, Damaris, é porque você não precisa sofrer além da conta. Porque isso daqui já é muito difícil. E eu fiz a primeira quimio, eu cheguei na minha casa e fui pesquisar como fazer turbante, arrumar o lenço, porque eles disseram quando der
chegar ao 14º dia após a primeira quimioterapia, o seu cabelo vai cair. Vai cair. Tá bom? Então eu cheguei em casa e falei, vou ver como é que enrola os turbantes para ficar pelo menos bonitinha, né? E as horas foram passando, quando deu 9 e pouco, 10 da noite, eu comecei a vomitar, e assim foi até 2 horas do outro dia, da tarde. Fui hospitalizada pela primeira vez, internada, porque eu já tinha desidratado. Cheguei ali no hospital, tomei uma medicação que deu um tique que eu não conseguia parar em cima da cadeira. Vieram, me deram diazepam, falaram, vai tomar e vai descansar. Dormi 2 dias, né? Cheguei em casa, a minha amiga Elaine foi lá e eu só lembro dela daqui para baixo, porque eu não conseguia nem erguer os olhos. E uma fraqueza muito grande. Foram se passando os dias e eu todo dia passava a mão assim no cabelo, para ver, né? Falava, será que o meu não vai cair? E quando chegou o 14º dia, eu passei a mão assim, e saiu aquele monte de cabelo na minha mão, era muito cabelo. E aí tem até uma foto ali que eu caí, que meu filho está abraçado comigo, eu tô com um sorriso amarelo, que foi o dia que aqui na frente fez a primeira falha, e aí cortei meu cabelo bem curtinho, assim, para não levar um susto muito grande, né? Passaram-se 7 dias, caiu quase que totalmente. Aí eu fui lá na minha vida novamente. Ela falou, vamos acabar com esse sofrimento, né? Passei a maquininha e fiquei careca, mas não igual tá naquela foto neste dia, porque ali naquela foto eu estava tão debilitada que, irmãs, hoje eu olho ali para aquelas fotos e o Senhor me traz a memória como Ele é grande. Porque hoje eu olho para mim e eu digo assim, como que eu consegui passar por tudo isso? Tem dia que eu e minha mãe conversam e a gente sempre diz isso, parece que não aconteceu. Porque foram dias tão difíceis, tão difíceis. Toda a quimioterapia eu voltava mais debilitada. Era uma a cada 21 dias. Na primeira eu ainda consegui um dia sair de ônibus com a minha filha no braço e vir na minha mãe. Na segunda eu já não conseguia mais. Era deitada, eu chegava da quimioterapia e ali eu ficava 14 dias sem comer nada. Minha mãe fazia caldinho de feijão e eles me davam na boca, porque eu não tinha força para erguer as mãos. Eu não tinha força. E foram situações tão desesperadoras para mim, tão desesperadoras, que eu aprendi que clamar não é chegar e dizer, oh meu Deus, eu estou passando uma luta, oh Senhor. Não, eu aprendi o que é clamar. Eu fui buscar o significado da palavra clamor, e ela diz que é gritaria de súplica. E realmente é gritaria, porque em um dos dias eu cheguei tão fragilizada que eu ia caindo assim nos braços da minha mãe, e o meu marido me segurou, e eu entrei no quarto e disse para minha mãe, mãe, não fica assustada, mas eu preciso desse momento. E eu entrei no meu quarto e eu gritava lá, Senhor, me vê, Senhor, olha para mim, Senhor, me vê. Eu dizia, minha mãe tirou os meus filhos de lá para eles não verem aquilo. O meu irmão dizia, eu não aguento isso, eu não quero ver. E eu gritava porque a alma doía, era desespero mesmo. E neste momento, nós não falamos palavra bonitinha para Deus, né? Nós não mudamos a nossa voz, nós não dizemos o que a nossa mente quer dizer, né? Vou pensar para falar certinho. Não, nós dizemos o que a nossa alma quer dizer. E eu gritava. Naquele dia eu acho que muita gente do meu condomínio lá onde eu morava ouviu. Porque depois eu desci, quando eu desci eu vi os vizinhos meio olhando assim, até que assustados, né? Porque me viram de um jeito e de repente eu já estava de outro. E um dos dias eu saí do hospital e eu entrei assim, cheguei na porta do carro, meu marido me amparando, e eu encostei na porta assim, porque eu não aguentava ficar de pé. E esse clamor
estava lá dentro, eu gritava com a boca fechada. E veio um rapaz, usuário de drogas, morador ali da rua, em volta ali do ICESP. E ele olhou para mim e disse assim: moça, você já olhou para as aves do céu? Elas não semeiam, o Senhor não tem cuidado delas? Você acha que Ele não vai cuidar de você? Ele vai cuidar de você, moça. Isso tudo vai passar. Isso aí é só uma fase, isso vai passar. Você crê ou não crê no seu Deus? Aleluia. E eu entrei no carro e eu vim gritando do Hospital das Clínicas até em casa. O meu marido chorando no volante e eu gritando. Falava: não precisa você ouvir, porque eu preciso que Deus me ouça. Eu preciso que Deus me ouça. Eu preciso que Ele fale para mim alguma coisa que vai acontecer, que não vai acontecer. Senhor, e agora? E agora? Meu Deus, era um desespero tão grande. E foi passando. Chegou a última quimioterapia vermelha. A gente contava, todos os dias o meu irmão ligava e dizia: Tata, é menos um dia. Olha, é menos uma. Chegou a segunda, é menos uma. A gente não via a hora daquilo acabar. Chegou nas brancas, tem até uma foto ali que eu tô lá na cadeira da quimioterapia, tô bem inchada, que eu sentava lá e na hora que eles aplicavam a medicação, eu já começava a inchar, e eu chegava em casa muito inchada, né? Foi passando, foi melhorando, porque nas vermelhas a minha boca feriu toda. Eu mal conseguia falar, quem dirá até beber água. Era tudo muito difícil, machucou muito. A minha filha, que eu achava que ia levar um susto, né? Brincava, colocava meus lenços na cabeça. Pro Kaique foi uma situação muito difícil, né? Porque ele já era maiorzinho e ele dizia assim para mim, isso me doía muito: mãe, como vai ser na escola quando perguntarem assim: cadê a sua mãe? E eu vou ter que dizer assim: minha mãe morreu, eu não tenho mãe. Falava: filho, então usa isso e fala para Deus assim: Deus, não leva minha mãe, porque eu não quero ir. E eu falava para Deus assim. Por isso que eu digo a importância de nós nos mantermos fiéis ao Senhor desde o momento que Ele nos chamou. Porque eu dizia assim para Deus: Deus, na tua palavra diz que o filho que honra o pai e a mãe, eles teriam os dias acrescentados. Senhor, acrescenta os meus dias, porque eu sempre honrei meus pais. Eu honrava o meu pai mesmo ele sendo bêbado. Eu honrava o meu pai mesmo ele brigando com a minha mãe. Eu honrava o meu pai. Se ele falasse não, eu chorava, mas eu obedecia. Eu nunca desonrei os meus pais. Não fazia meus pais passarem vergonha em lugar nenhum. Nem na escola, nem na vizinhança, nem entre meus amigos. Às vezes obedecia, contrariada, mas obedecia. Então eu dizia para o Senhor: Senhor, eu vou usar todos os argumentos que eu tenho. Acrescenta os meus dias. Mesmo, Senhor, que seja a hora, acrescenta os meus dias. Eu quero ver os meus filhos crescendo. E o Senhor foi cuidando de mim. E foi recebendo a minha oração. E foi colocando lá nos vasinhos. Porque eu tenho uma imagem do céu, do meu Deus. Assim, eu era conhecida como a Damares Sonhadora quando era criança, mais novinha. E o Senhor ouviu e passou comigo, Chegou a cirurgia, eles disseram assim: olha, não sabemos se sua cirurgia vai ser o quadrante, se vai ser total, nós vamos resolver. E um dia um dos cirurgiões plásticos e o médico da radioterapia disse: não, o caso dela é muito grande. Ele dizia assim para os outros médicos: ela tem a mama toda doente, ela tem as mamas doentes, a gente não pode deixar isso aí, nós vamos tirar tudo mesmo, porque ela é muito nova e na hora de reconstruir isso vai ficar tudo torto. E eu dizia para eles: eu não quero nem saber se vai ficar bonito, se vai ficar feio, eu tenho 2 filhos em casa. E eles falavam: você não se preocupa com isso agora. Eu falava: doutor, pelo amor de Deus. E neste dia uma médica chegou e disse: eu não concordo de fazer radical, porque assim, se precisar ela volta e a gente tira o restante. Eu falei: eu posso dar minha opinião? Pode. Eu falei: é o seguinte, doutora, para a senhora falar que ela volta
e tira o restante, é fácil, porque não é o seu corpo, é o meu corpo. E isso dói, porque já está sendo difícil. Eu vou ficar sendo mutilado aos pedacinhos? Então, doutora, faz o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. Você está diante de uma mulher com 33 anos, que era o que eu tinha. E quantos anos vocês falam que é comum uma mulher ter um câncer? Então eu já estou fora da estatística. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E nisso entrou uma mastologista, enviada por Deus lá também. E ela me disse: eu sou a chefe dessa turma aqui, muito prazer. Meu nome é doutora Carol. E Damares, eu tive câncer. Tirei as 2 mamas e eu estou aqui. Tinha gêmeos da idade da sua filha. E deu tudo certo, e vai dar certo para você também. Eu falei, amém. Agora nós estamos falando a mesma língua. E eu sentia o Senhor ali, naquele quarto, aquele monte de médico, eu sem roupa, e meu marido sentado na cadeira, e eles falavam para ele assim: você concorda? Eu falo, o peito é meu, eu concordo, faça, né, o que tiver que ser feito. E aí o médico disse assim: eu não vou mutilar ela pela metade e deixar ela feia, vai ficar bonita. Eu falava, melhorou ainda mais, né, doutor? E daí eles me disseram assim: vai passar para anestesista e nós vamos fazer assim, uma mastectomia total bilateral. Damares, assim, sua axila direita está comprometida, nós vamos ter que esvaziar, é fato. Ou seja, você vai perder a defesa do seu braço direito. Nesse braço não pega mais peso, nesse braço não vê mais acesso, nesse braço não verifica a pressão. Esse braço, sossega com ele. Você faz o que da vida, filho? Sou confeiteira. Cuidado com o forno. Vai voltar, mas devagar. Tá bom. O esquerdo nós não sabemos o quanto ele está comprometido. Tem línguas aí, nós vamos examinar. Se na cirurgia nós vamos retirar um sentinela da axila esquerda, se ele estiver comprometido, você volta e nós vamos esvaziar a esquerda também. E aí, se isso acontecer, já sabe. Nada de mexer esses braços, vai ficar lá quietinha. E eu falava, quanto tempo eles falavam? O resto da vida. Damares, quietinha o resto da vida. Difícil, né? Sou muito acelerada, sempre fui muito agitada. Falo que às vezes Deus permitiu que acontecesse algumas coisas na minha vida para eu dar uma pisadinha no freio, porque eu sempre fui muito acelerada. Sabe aquela esposa que tem o prego para pregar na parede e seu marido está sentado, mas ao invés de você falar assim, amor, prega o prego para mim, não, você vai lá e prega o prego na parede, porque você não pode esperar, você não pode falar com seu marido, não pode se comunicar, né? Nós falhamos. Eu fazia isso. Teve um dia que eu disse para o meu esposo, amor, eu queria fazer aqui uma cozinha assim, assim, assim. E ele me disse assim, ah, tá bom, nós vamos fazer. Eu fui no depósito, comprei material, medi a parede e falei, amor, e aí, quando que nós vamos fazer a parede? E ele, calma, filha, nós vamos fazer, né? Minha sogra sabe como eu sou, né, sogra? E aí eu disse assim, tá bom, peguei a caneta, risquei a parede e marretei a parede, coloquei a parede no chão. Meu marido levantou e falou, o que é isso? A casa está caindo? Eu disse, é porque eu quero fazer a cozinha. E daí se eu quebrar já vai estar mais fácil para você. E ele disse assim para mim, você não sabe esperar. Você tem que aprender a esperar. E quando eu comecei a passar por toda essa segunda fase, isso me vinha na cabeça. Eu tenho que aprender a esperar. Hoje eu dependo sem querer. Mas eu não tenho que depender, eu tenho que esperar. Então, irmãs, nessa parte, aprenda isso. Você tem lá seu esposo na sua casa, não precisa brigar com ele não, fala com jeitinho, né? Porque eu casei muito nova, mas graças a Deus o Senhor sempre me deu sabedoria. Eu vou fazer 15 anos de casado, tá? Minha mãe, minha sogra, minha cunhada, que são testemunhas da nossa vida, né? Nunca teve momentos de grandes confusões na minha casa, não. Porque eu sempre soube falar com meu marido. Eu esperava o momento certo, nunca a hora que ele chegava do serviço, esperava ele entrar, tomar um banho, como eu aprendi no dia do meu casamento.
espere sua esposa entrar, lavar a cabeça, que a água vai cair assim, ó, vai escorrer, os problemas vão embora pelo ralo. E eu esperava isso. Eu só era acelerada nesse sentido, de não pedir. Eu ia e fazia, né? Não brigava, não nada. Ao invés de eu pedir, né? Porque às vezes ele ia até fazer com mais alegria do meu lado. Mas como eu não sabia esperar, tive que passar por isso para aprender. Hoje eu espero mesmo sem querer, tem que esperar, né? Fui para a cirurgia, irmãos, cheguei lá. A anestesista me disse assim: quantos anos você tem? Diz 33, eu também. Mas antes de você falar comigo, Damaris, eu quero te mostrar uma coisa. Pegou o celular dela e eu pensando, por que essa mulher quer me mostrar? Meu Deus, parece que é a minha melhor amiga de infância. Ela foi, pegou o celular e falou: olha essa pessoa aqui na foto. Sou eu. Ela falou: foi o meu casamento este dia. E ela estava com um véu assim amarrado na cabeça. Ela disse: tá vendo? Eu estava careca. Assim como você está. Porque eu também estou no tratamento. Eu também tive câncer. E eu também fiz uma mastectomia total bilateral. Uma mama minha era saudável, a outra doente, mas como a gente está aqui, eu já falei com o médico, ele já tirou tudo para mim. Melhor decisão que você tomou. E eu pensava: meu Deus, como o Senhor é lindo. Porque ali, irmãos, é um hospital muito grande. Tem inúmeros cirurgiões, inúmeros anestesistas. Eles não se conhecem, de tanta gente que tem. E o Senhor foi colocando pessoas assim na minha vida, que dizia: olha, coragem, é difícil, mas coragem, né? Fiz a cirurgia. Quando eu voltei da cirurgia, era uma sensação de um vazio em mim tão grande. Faltava alguma coisa, né? Na hora que eles me sentaram, ela estava leve e com 4 drenos. Era muito feio, irmãs, de ver. Eu olhei para mim e, sem as 2 mãos, chegava era fundo, com aqueles drenos 4, e uma fisioterapeuta querendo que eu andasse rapidinho no corredor. Não vai dar, que eu não aguento parar de pé. Aí minha mãe disse: não, moça, olha, ela não vai conseguir ficar de pé agora. Ela tirou as 2 mãos, ela tá com 4 drenos. E daí ela, tá bom, veio uma outra. Lá é tudo muito rápido, você não pode ficar muito tempo hospitalizado por conta de infecção. Fui para casa, cheguei em casa, na hora que eu cheguei, estava lá minha prima, que ficou 1 mês na minha casa ajudando a cuidar de mim. E as pessoas pareciam que estavam diante de um fantasma na hora que eu abri a porta. Depois que eu fui ver a situação, a minha prima chorava, e eu falava: nossa, o que será? Ela está tão feliz que eu voltei. E ela disse assim depois: não, eu chorava de desespero, porque eu olhava para você e eu via a morte. E ela dormiu comigo 1 mês na minha cama, e ela dizia que toda noite ela ficava repreendendo aquele espírito de morte. Ela falava: sai daqui, a minha prima, meu Deus, tem misericórdia. Passou, graças a Deus, o cabelo começou a crescer, né? Aí já estava com aquela foto ali que eu estou com meu esposo, que foi no dia que eu completei 14 anos de casada. E foi o dia que eu saí de casa depois das quimioterapias. E ele falou assim: vamos passear? Vamos. Nossa, mal me estava a andar, né? Mas fui lá no shopping, comi um lanche, né? Ele feliz. E eu, com aquele cabelo bem curtinho ali, mas eu olhei no espelho aquele dia e eu disse: como eu tô linda. Eu saí de casa, não tinha cabelo nenhum para arrumar, porque eu sempre fui muito cuidadosa com o meu cabelo, né? As pessoas da irmã Toninha, ela sabe disso. Eu nunca fui muito vaidosa para muitas coisas, mas o cabelo eu sempre gostei de cuidar dele. Meu cabelo era muito bonito. E naquele dia eu me olhei no espelho e eu disse assim: eu não tenho aquele cabelão mais, mas Senhor, eu tenho a sua beleza. Aleluia. Porque hoje eu estou aqui de pé. Aleluia, Jesus. E se eu olhasse para mim há 1 ano, eu dizia: talvez não vai ter jeito, porque tinha dias que parecia que eu não ia acordar mais.
E ali eu fui encaminhada para radioterapia. Fiz 25 sessões de radioterapia. Nesse intervalo é que a gente vai pegar o resultado da cirurgia. Que eles vão dizer assim para você: deu certo, não deu certo, tem metástase, não tem. E eu estava passando com um médico que estudava o hereditário. E essa médica falou assim: ó, você vai ter uma notícia boa. E no dia que eu fui buscar o resultado, a mastologista me disse assim: a doutora Carol, eu quero te dar um abraço, Damares. Eu não vou te apertar, mas eu quero te dar um abraço porque eu quero dizer para você assim, que aqui nós esperamos no mínimo 5 anos para considerar uma pessoa curada. Mas você retirou 15 linfonodos da axila direita, estavam comprometidos. Da esquerda, graças a Deus, veio negativo, não tem nada. Da axila. E as suas mamas, elas estão curadas. Então, Damares, se eu ia te dar essa notícia, daqui 5 anos, eu estou te dando essa notícia hoje. Tinha um mês da cirurgia. E ela me disse: você está curada. E aquilo soou como uma música linda no meu ouvido. Eu queria ir embora do exército correndo para casa aquele dia, eu ia apertando, de tanta alegria. Ela falou: você vai fazer a radioterapia porque é de praxe, todo mundo tem que fazer. Não existe tratamento dessa forma que não tenha rádio, você tem que fazer. Mas, Damares, vai feliz. Aí tem uma foto ali que eu estou de costas batendo um sino, que foi quando acabou a radioterapia. Foram 25 dias. Só não fiz nos sábados e domingos, mas todos os outros dias. E naquele dia foram tantas pessoas lá no hospital. E eles diziam assim: nossa, que coisa linda, a gente nunca viu isso. Porque eles falavam: pode trazer a sua familiar, alguém, né? Para ver você bater o sino, porque eles leem um texto muito bonito que diz que dali para frente é uma nova vida, é uma nova etapa, né? Que tudo vai se tornar mais belo. E naquele dia nós incendiamos aquele hospital. Era tanta gente, era tanto crente reunido. E foi uma bênção tão grande, foi tão lindo, tão lindo. Eu levei pão de mel para o hospital inteiro. Fui na quimioterapia, lá na sala de quimioterapia, que não pode entrar qualquer pessoa enquanto tem alguém fazendo tratamento, são só os enfermeiros que estão vestidos adequadamente. E o enfermeiro-chefe disse assim: entra aqui, canta para eles. Damares, olha para eles ali, ó, e canta para eles, porque você venceu. E naquele dia eu pude cantar: aleluia, eu cuido de ti, aleluia, eu cuido de ti. O que eu tenho é bem melhor. Aleluia. E foi uma alegria tão grande na minha alma naquele dia. Tão grande, tão grande. Porque eu vi o Senhor cumprindo as promessas que Ele havia feito. Né? Porque um dia na minha casa chegou lá o Ivan, o pastor Ivan, com a Marina, que são amigos meus de infância, amigos mesmos, bem chegados. E o Ivan falou assim: filha, não questiona Deus, não pergunta para Ele o porquê, mas o pra quê. E a Marina pegou e cantou esse hino. Foi a primeira vez que eu ouvi este louvor. E é o louvor que a Rebeca fala assim: esse hino é da minha mãe. Pode quem quiser cantar, mas o hino é meu. A Cláudia fez sem saber que era para mim, porque foi essa a realidade, né? Eu dizia: eu creio, Senhor, em ti, mas cuida de mim. Mas foi difícil? Sim, muito difícil, muito difícil. A gente ouve os médicos dizendo das sequelas, que são muitas, né? Eu olho para mim, para o meu corpo, eu vejo várias delas. Mas eu sei que no meu espírito não tem nenhuma cicatriz. Porque o Senhor me livrou dessas aflições. Deus maravilhoso. E Ele cuidou e tem cuidado de mim dentro das minhas limitações. Né? Ele tem me ensinado com tudo isso. Eu nunca olhei para o Senhor e disse: ah, Senhor, porque eu não merecia,
Porque tem tanta gente dando, mas deixa cada um que Deus trata da forma que tem que tratar. Né? Eu simplesmente dizia: Senhor, me ensina algo, que eu não saia disso como eu entrei. Que eu tenha um coração quebrantado. Que eu tenha amor pelo meu próximo. Hoje, quando eu vejo uma pessoa dizendo assim: eu vou lá no ICESP, eu tenho vontade de ir todo dia com alguém e segurar na mão, porque eu fui uma das milhões de pessoas que recebem esse diagnóstico por dia. Por dia. É muito triste. É uma realidade muito triste. Nós vemos as pessoas apodrecendo em vida ali naquele lugar. Então eu quero te pedir nesta tarde, encarecidamente, quando você for orar, né? O nosso programa diante de Deus se torna desse mesmo. Ore por essas pessoas. Peça para que o Senhor